Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é O Segredo do Abismo, lançado em 1998. Quem dirigiu e escreveu essa história foi o James Cameron. E o filme é muito maneiro, então fica aí. Mas antes peço que você deixe seu like, inscreva-se se não for inscrito e comente qualquer coisa para ajudar no engajamento do canal e quebrar o algoritmo do YouTube. Comenta a água é top, porque eu acho que é isso que o James Cameron pensa, porque vários filmes dele a água tem um papel bem importante. Avatar, Titanic e esse filme também tem muita água. Água é top, cara. Bom, recado dado, vamos pro vídeo. Nossa história começa com um submarino militar sendo abatido por alguma coisa desconhecida. Os americanos suspeitam que os russos tenham feito isso. Portanto, eles enviam uma equipe para ver o que aconteceu e quem sabe encontrar sobreviventes. E como tinha um furacão se aproximando daquela área, os militares não tiveram escolha senão pedir ajuda de um grupo de civis que já estavam perto da área, que eram basicamente trabalhadores que faziam extração de petróleo. Os petroleiros, por sua vez, ouvindo que seriam muito bem remunerados, aceitam o trabalho. E no filme temos vários personagens, portanto eu vou citar apenas os que mais se destacam. O primeiro deles é o protagonista, que é o Virgil Bud Brigman. Ele é casado com a Lindsay Brigman, que tinha feito o design da plataforma de petróleo onde trabalhavam e até o submarino que usavam nas tarefas. É algo assim, ela é meio que engenheira, mas o lance é que Lindsay e Bud estavam se separando, então o clima estava meio tenso entre eles. Fora esses dois, tem o resto da galera que também trabalha com a extração de petróleo, mas nenhum tem muita personalidade, exceto talvez o hippie, que tem um rato de estimação e funciona como alívio cômico no filme. Bom, então os civis saem para investigar o que aconteceu com o submarino militar. Só que juntos deles vão alguns militares, membros do SEAL. Eles são bem mal encarados e o líder deles é esse bigodudo chamado Coffee. Quando eles encontram o tal submarino, percebem logo de cara que havia várias ogivas nucleares no veículo subaquático. Não porque eles estavam encarregados de explodir alguma coisa, mas é simplesmente porque esses submarinos funcionam como uma medida de defesa dos Estados Unidos. A Rússia também tem os seus, mas se os russos de fato tivessem abatido aquele submarino, isso poderia significar algo terrível para a segurança dos Estados Unidos. Assim era importante identificar o que tinha acontecido. Logo de cara, quando entram no local, a galera encontra vários corpos da tripulação flutuando, parecia que não havia sobreviventes. Nisso, um dos petroleiros, quando fica sozinho ali no submarino, vê uma luz misteriosa. O homem fica tão assustado que quando ele é levado de volta para onde estavam os outros, ele estava em coma. Lindsay se questiona sobre o que aquele homem viu que foi tão assustador a ponto de deixá-lo naquele estado. No meio disso tudo, a tempestade se intensifica fortemente, atingindo os petroleiros. Isso causa um acidente, fazendo um guindaste cair e atingir a plataforma onde os personagens estavam. Isso faz com que eles sejam jogados para uma parte mais profunda do oceano, e ali eles ficam em uma situação crítica, em que precisariam ser resgatados pelos militares na superfície. Só que o problema é que a tempestade estava muito forte, então demoraria várias horas até que fosse possível mandar uma equipe de resgate para ajudar nossos heróis. Assim sendo, eles precisam sobreviver durante esse meio tempo. Lindsay diz que teriam que manter o oxigênio e o aquecimento funcionando durante todo esse tempo, mas para isso seria necessário pegar alguns suprimentos fora da plataforma. Assim sendo, ela vai lá pegar o que precisava numa roupa especial de mergulho. Só que quando estava lá fora, Lindsay vê algo inacreditável. Ela percebe uma espécie de luz estranha, dando forma a um ser desconhecido. Logo em seguida, uma forma de luz ainda maior aparece, deixando a mulher extremamente confusa e maravilhada. Ela sentia que aquilo, fosse o que fosse, não queria lhe fazer mal. Lindsay inclusive toca a criatura, o que é uma tremenda burrice. Olha, um bicho colorido que eu nunca vi na vida, vou pôr a mão nele. Pau, você acaba de morrer sendo carbonizado por um animal desconhecido, porque é isso que aconteceria na vida real. De todo jeito, quando ela pensa em tirar uma foto da coisa, a criatura vaza. Parecia que o ser possuía inteligência, diferente da Lindsay, que sai metendo a mão no que não conhece. Quando ela volta para a plataforma, tenta contar aos outros o que viu. Ninguém acredita nela, até porque a única evidência que ela fornece é uma foto borrada. Bom, em algum momento, Lindsay, Bud e os outros percebem que o militar bigodudo e seus comparsas pegaram uma das ogivas nucleares que estava no submarino militar afundado. Eles ficam indignados, afinal, como assim você trouxe uma puta de uma bomba com capacidade de estourar nós e nossas 20 gerações que ainda não nasceram pra cá? Isso nem faz sentido, mas enfim. O bigodudo parecia extremamente afetado psicologicamente, a ponto de fazer uma besteira a qualquer momento,
Assim, Bud acha melhor apaziguar os ânimos entre eles. Assim sendo, as coisas se acalmam por um tempo. Não muito tempo depois, Lindsay tenta convencer Hip a usar um robozinho com uma câmera para chegar à parte mais profunda do oceano, onde ela acreditava estar a estranha criatura que viu antes. Hip diz que não teria como usar o robô, porque só dava para fazê-lo ir até a parte mais funda, mas não havia como trazê-lo de volta. Só que eles não sabiam que Coffee estava ouvindo a conversa deles através do sistema de vigilância. Quando estavam todos dormindo, uma forma de vida estranha se aproxima deles. A primeira a avistar a coisa é a Lindsay. Bud e os outros também veem a coisa logo em seguida. A criatura parecia ser amistosa. Ela, sendo apenas formada por água do mar, consegue simular os rostos de Lindsay e Bud. A Lindsay toca o visitante e quando seus dedos ficam com um pouco da substância que forma a criatura, ela coloca aquilo na boca para saber o que é. Cara, essa mulher é completamente descuidada. A sorte dela é que aquilo era só água do mar. Se fosse uma substância tóxica, ela teria ido jogar no Vasco. Diferente dos petroleiros que estavam mais receptivos com a criatura, Coffee, quando vê aquela coisa, fica assustado e espanta o visitante. Depois disso, eles discutem sobre o que poderia ser aquilo. A conclusão a que chegam alienígenas. Eles acham que os ETs usam a água como tecnologia deles. Além disso, Lindsay sugere que as coisas que ela viu antes eram máquinas das criaturas. O engraçado é que eles chegam a essas conclusões meio que do nada, mas tudo bem. Todo esse papo deixa Coffee ainda mais psicologicamente abalado. O cara estava completamente biluteteia e claramente não estava apto a tomar decisões. Isso faz com que ele haja de maneira bem estúpida. O que ele decide fazer é usar aquela ogiva que pegou no submarino e colocá-la no robozinho do Hip, para que o robozinho levasse a bomba até onde estavam as criaturas para fazer churrasco delas. Alguns dos subordinados ficam um pouco preocupados porque essas não eram as ordens que receberam, fora que eles achavam que se a explosão acontecesse, eles não estariam longe o bastante e acabariam morrendo também. Ainda assim, eles não conseguem impedir que Coffee faça o que quer. Além disso, o militar bigodudo bota os petroleiros presos num compartimento para impedir que eles lhe atrapalhem. Lembra do maluco que tinha ficado em coma quando foi ao submarino antes? Pois é, ele acordou justo no momento crítico e imobilizou o militar que estava vigiando os petroleiros. Assim, nossos heróis são libertos e se movem para impedir que Coffee leve a ogiva nuclear até onde estavam os alienígenas. Afinal, eles não achavam uma boa ideia começar uma guerra com uma espécie que era claramente muito mais avançada que os humanos. Bud, por determinadas razões, acaba chegando sozinho onde Coffee estava e tenta surpreendê-lo. Coffee percebe e daí os dois lutam fortemente. Bud quase leva a pior, mas daí um de seus amigos aparece e com isso Coffee fica em desvantagem. Percebendo que não tinha como lutar contra os dois, o que o militar faz é pegar um dos veículos subaquáticos para garantir que a bomba chegue ao seu destino. Bud vai atrás dele e tenta impedi-lo. Para isso, ele conta com a ajuda de Lindsay, que utiliza um dos veículos subaquáticos a fim de parar Coffee. Nisso desata uma perseguição e luta alucinante debaixo d'água, que só termina quando os veículos, tanto de Coffee quanto de Lindsay, estão bem danificados. Coffee acaba caindo num abismo, onde conforme vai descendo a pressão vai aumentando, o que faz com que ele morra numa implosão causada pela água. Lindsay e Bud, ambos no mesmo submarino, conseguem evitar cair naquele abismo. Mas o veículo estava muito danificado e eles não tinham como voltar para a plataforma onde os outros estavam. Assim eles tinham que esperar os outros petroleiros virem resgatá-los. O problema é que não tinham tempo, porque o submarino estava com um dano severo, fazendo com que aos poucos a água fosse inundando a estrutura. E o pior, apenas Bud estava com uma roupa especial que tornava possível ele sair do submarino e voltar para a plataforma nadando. Lindsay, por outro lado, sem essa roupa especial, se saísse dali, morreria devido à água congelante. Cara, eles estavam num beco sem saída, assim eles acabam recorrendo a uma medida desesperada. É um plano meio maluco, saca só. Lindsay espera a água inundar o submarino até ela sofrer os efeitos da água congelante. Aquilo a deixa num estado de criogenia improvisada, que depois poderia ser revertido com ela sendo reanimada na plataforma, onde haveria os materiais necessários para tanto. Resumo da ópera: quando eles põem o plano em prática e finalmente chegam à plataforma, Bud e os outros tentam desesperadamente trazer Lindsay de volta. Mas nada parece dar resultado. Bud fica desesperado por perder a mulher que tanto ama. Mas a dor dele se transforma em euforia quando Lindsay dá sinais de vida. No final, o plano maluco deles deu certo. Agora parecia que tudo estava bem. Coffee tinha ido de comes e bebes, então não tinha mais com o que se preocupar.
Em algumas horas eles serão resgatados e Genésio ainda tem a bomba, brother. A bomba foi levada pelo robozinho até as profundezas do oceano, onde as criaturas alienígenas estavam. Ela iria acionar em algum tempo e aí a parada ia ficar feia. Eles precisavam evitar isso, então o que acontece é que Bud se voluntaria para ir até onde a bomba estava para desarmar. Para fazer isso, eles colocam uma roupa super fodástica nele, para suportar a alta pressão. Não havia como levar oxigênio, então a solução para isso é colocarem uma solução líquida no capacete de Bud, o que faz com que ele consiga respirar através do líquido. A explicação que dão para isso é que o líquido funciona como o líquido amniótico que os fetos utilizam para respirar ainda dentro da barriga da mãe. Eu olhei essa explicação e falei, ok, eu compro essa solução. Eu não sei o quanto de sentido isso faz, mas tudo bem. Cara, então a partir daí o Bud vai descendo até as profundezas aquáticas com o auxílio de um robô que o guiaria até onde estava a bomba. Bud podia ouvir o que seus amigos falavam através do sistema de comunicação, mas ele não podia responder de maneira oral. Em vez disso, ele respondia escrevendo, com o auxílio de um teclado colocado em seu antebraço. Desse modo ele vai chegando a uma parte muito funda, indo mais longe do que qualquer humano jamais chegou. A pressão era tanta que o robozinho que estava guiando Bud é implodido, e o protagonista começa a experimentar sensações terríveis, confusão mental e a certeza de que ele próprio seria implodido. Apesar disso, ele chega ao fundo e encontra a bomba. Ele corta um dos fios e consegue desarmar o artefato. Aliás, isso é uma questão que me veio assim quando eu tava vendo o filme. Se você só cortar a parada, o fio, realmente desarma a bomba e tipo nada vai acionar ela, se ter um puta impacto, ela não vai acionar nunca? Enfim, se alguém souber responder isso, por favor, deixe nos comentários. Mas, embora isso fosse uma boa notícia, também havia uma que não era tão boa assim. É que Bud demorou muito mais tempo do que o planejado para chegar ao fundo, de modo que o líquido que lhe fornecia oxigênio já estava no limite, ou seja, não haveria oxigênio suficiente para ele voltar à plataforma. Assim ele fica resignado em contemplar seus últimos momentos de vida. Só que nisso, os alienígenas aparecem, e eles resolvem ajudar o humano. Eles guiam Bud através das profundezas e o protagonista fica maravilhado ao ver a enorme nave-mãe dos seres de outro mundo. O homem é levado para dentro da nave, e então aquela enorme estrutura alienígena se ergue, rumo à superfície. E no processo eles também acabam levando os petroleiros que estavam na plataforma rumo à salvação. No fim todos voltam para a superfície são e salvos, sem sofrerem os efeitos da descompressão, já que os alienígenas deram um jeito nisso também. Os humanos observam estupefatos a enorme nave alienígena que no final era controlada por seres que aparentemente só tinham intenções pacíficas. Bud e Lindsay se reconciliam e no final fica tudo bem. Bom galera, este é o filme, eu curti bastante. O Segredo do Abismo tem 2 horas e 15 minutos de duração, e é surpreendente o quanto o ritmo desse filme é bom. Nunca fica chato a narrativa e eu acho isso bem foda, considerando que é um filme de 89. Além disso, os efeitos visuais são muito bons e funcionam até hoje, e acima de tudo, foram revolucionários para a época. Mas também é o James Cameron, né? Não tinha como esperar menos. Bom galera, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e água é top!